Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Como a gente comentou no último programa, o podcast agora tem 2 edições semanais, toda segunda e toda sexta-feira. O episódio de hoje, número 50, trata do impacto do coronavírus sobre a questão social, os riscos de exceção vividos pelo país diante das medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E também tratamos com a socióloga Vilma Reis sobre algumas propostas de enfrentamento da crise que estão sendo propostas na Bahia. Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, comenta a edição e a revogação da MP da Morte, feita por Bolsonaro na madrugada desta noite e já parcialmente revogada hoje à tarde. E contamos com um comentário de Marco Moura, operador sanitário, que vive em Trieste, na Itália, que conta um pouco como está a situação naquele país. E Jandira, a gente já começa contigo. Vamos lá. Na madrugada, na noite do domingo para segunda, o Bolsonaro promulgou e publicou uma medida provisória de número 927, que é um ataque direto a um conjunto de direitos, como, por exemplo, a garantia do FGTS, mas principalmente o salário. Um dos artigos da MP remetia a previsões constantes na CLT que passariam a autorizar que os empregadores mandassem os seus funcionários para casa sem salário. Ou seja, uma medida totalmente inversa daquilo que tem sido feito em outros países e que a CUT, o conjunto das centrais sindicais do movimento sindical, do PT e das esquerdas tem exigido do governo, ou seja, medidas que assegurem que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ir para casa, mas que também recebam seus salários integrais, bem como os desempregados, os autônomos, os precarizados, não sejam jogados na rua da amargura. Pois bem, a pressão nas redes foi imensa e o governo, aparentemente, sentiu alguma coisa. E o Bolsonaro recuou. Evidentemente que pode ter sido uma política canalha, como ele sempre tem feito, de jogar e vai que cola. Mas, Jandira, o que você comenta com relação a essa MP, a esse movimento do Bolsonaro, e o que a gente tem que fazer nesse momento? Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. No dia 18 de março, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, apresentou um documento cinicamente intitulado de Propostas da Indústria para Atenuar os Efeitos da Crise. Na verdade, são propostas para ganhar em cima da crise nas costas dos trabalhadores. Mais do que nunca, esse empresariado brasileiro se mostra antinacional, entreguista, especulador, mas muito mais, ganancioso e sem qualquer resquício de responsabilidade social. Pois bem, no dia 23 de março, o governo Bolsonaro publica a medida provisória 927, atendendo todas as reivindicações dos empresários contidas nesse documento apresentado dia 18, ou seja, atendendo integralmente às reivindicações dos empresários para jogar nas costas dos trabalhadores a crise que nós estamos vivendo. Às 13h49, Bolsonaro, através do Twitter, anuncia que revogou o artigo 18 da MP. O artigo 18 da medida provisória permitia a suspensão do contrato de trabalho e dos salários por até 4 meses. Agora, Jandira, como a gente falou aqui no começo do podcast, a MP está sendo chamada de MP da Morte, né? Mas vamos lá, tu que viu o texto da MP como um todo, de fato não escapa nada, porque assim, parece uma piada de muito mau gosto, né? Ou seja, o jeito com que a direita e o governo Bolsonaro estão lidando com a crise do coronavírus, de editar um MP como essa, neste momento, e não ter absolutamente nada que escape. É isso mesmo?
A MP 1927, ela precisa ser derrubada por inteiro, de conjunto. Não tem nenhuma única linha que possa ser salva dessa medida provisória. Ela, por exemplo, autoriza as empresas a atrasar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ora, justamente um fundo dos trabalhadores. Ela prevê que não será considerado acidente de trabalho caso trabalhadores da saúde, dos transportes, dos serviços essenciais contraiam o vírus e que eles não consigam provar que isso tem relação com o trabalho. Ela prevê, por exemplo, que os trabalhadores da saúde poderão ter os turnos de trabalho dobrados nesse período, né? Justamente na contramão do que precisa ser feito, de contratar, de chamar dos concursos, de fazer contratação de emergência, ou seja, de colocar muito mais trabalhadores do setor da saúde para o combate ao coronavírus. Esse governo não tem a menor condição de continuar conduzindo o país diante de uma crise tão grave. Nos últimos dias, mostrou pouco caso, deboche, escárnio, e agora, além de não tomar as medidas de saúde e sanitárias efetivas, joga o povo à morte na antessala da barbárie. As centrais sindicais, os movimentos populares, precisam mais do que nunca se articular em duas direções. Primeiro, na defesa intransigente de um programa emergencial que dê condições para a classe trabalhadora enfrentar a crise. E segundo, numa saída política para pôr fim a esse governo irresponsável, fascista, destruidor, governo da morte. Nesse sentido, Jandira, eu quero te perguntar o mesmo que eu vou perguntar sempre a todos que a gente está conversando aqui no podcast. Quais são as medidas que devem ser tomadas neste momento, de imediato, assim, para dar conta de proteger a classe trabalhadora, combater o coronavírus e enfrentar a crise que vai se abater sobre o país? Imediatamente é preciso a garantia de estabilidade de emprego e de salário integral para todos. Imediatamente é preciso que os cerca de 40 milhões entre desempregados e informais tenham assegurado pelo menos um salário mínimo por mês para enfrentar esse período. E é preciso recursos vultosos para o SUS, para a prevenção, para o atendimento, e precisa que urgentemente esses recursos cheguem nos estados e municípios. O que o governo Bolsonaro está fazendo é se utilizar de um decreto de calamidade pública para aumentar a desigualdade, para retirar direitos, para caminhar para a barbárie, para caminhar para o extermínio, não do vírus, mas sim de parte significativa da classe trabalhadora brasileira. Por outro lado, na contramão da medida provisória do Bolsonaro, nós precisamos não aumentar a jornada de trabalho do pessoal da saúde e dos serviços essenciais. Pelo contrário, é preciso chamar milhares de trabalhadores concursados, é preciso chamar contratações de emergência. É preciso também aumentar a produção dos equipamentos de proteção individual, máscaras, aventais, toda a sorte de equipamentos. E também tabelar o preço, porque tem muitos empresários gananciosos que estão aumentando dia a dia o preço desses materiais. Precisa ser desenvolvido rapidamente protocolos de proteção dos trabalhadores de todas as áreas, dos transportes, dos supermercados, das farmácias, da produção de alimentos e de outros produtos essenciais. Além dos trabalhadores do setor público, nós temos que lembrar que tem milhões de trabalhadores e trabalhadoras do setor privado, do comércio e dos serviços que são essenciais, que continuarão expostos e que precisa desenvolver rapidamente protocolos de segurança no trabalho e a oferta maciça de equipamentos de proteção individual. Juntamente com mais recursos para a saúde, com contratação de pessoal, com equipamentos de proteção individual, nós precisamos também achatar a curva de transmissão do vírus. E isso se faz com isolamento social. E a exemplo de vários sindicatos, os sindicatos metalúrgicos do ABC, que deu um ultimato às indústrias da região, ou vocês param ou paramos nós, é preciso orientar a paralisação imediata das atividades não essenciais.
Cabe aos sindicatos organizar os trabalhadores e trabalhadoras pelo direito à vida, pelo direito à saúde, ou seja, paralisar as atividades que não são essenciais. As soluções para defender os direitos, os salários, a renda, a saúde e a vida do povo virão da classe trabalhadora organizada e em luta, ou não virão. Acho que nós temos que ter consciência disso, unificar nosso campo, impor um programa de emergência social à altura da crise e propor uma saída política. Fora Bolsonaro, eleições livres e democráticas. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E agora, companheiro Walter Pomar. Meu velho, a gente tá falando com a Jandira sobre esse movimento do Bolsonaro, só que esse movimento foi o dessa madrugada. No entanto, existe um conjunto de movimentos que têm sido feitos pelo governo durante a pandemia que vão no sentido de endurecer o regime, reduzir as liberdades. O ambiente de quarentena contribui para isso, mas tem proposta, por exemplo, de adiamento das eleições municipais. Tem propostas de endurecimento de algumas legislações penais. Nesse caminho, Walter, não é impossível que o desejo de Bolsonaro de caminhar a passos largos rumo a um regime de exceção, de um jeito torto, acabe se concretizando. Na tua opinião, nós corremos riscos de exceção? O governo Bolsonaro, de fato, cria e gesta as condições para um ambiente de exceção? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, de hora em hora a coisa piora. O governo Bolsonaro é absolutamente incompetente para lidar com a situação e, além de incompetente, ele é promotor de uma política que facilita a ação do coronavírus. Desde o primeiro dia, o governo Bolsonaro vem destruindo o Sistema Único de Saúde. E desde que a situação do coronavírus surgiu no horizonte, é um governo que minimizou a situação e que ainda hoje atrapalha quem está querendo fazer algo. Além de atrapalhar, é um governo que vem adotando medidas no âmbito da economia, no âmbito das políticas sociais, que pioram as condições de vida do povo e, por tabela, contribuem para que o coronavírus afete de maneira fatal um maior número de brasileiros e brasileiras. E como se não bastasse, é um governo que está tentando aproveitar o ambiente para ampliar o estado de exceção. Me refiro, por exemplo, à proposta de adiamento das eleições municipais de 2020. Veja, qual é o pretexto para o adiamento? O de que em outubro as pessoas não poderão sair às ruas para votar? Se for isso, a coisa é muito mais grave do que simplesmente o adiamento de uma eleição. Ou o pretexto é que não será possível fazer campanha. Mas se for isso, temos aí 1001 alternativas, inclusive no terreno virtual, para fazer uma campanha massiva de esclarecimento da população sobre as questões que estão em jogo. Na verdade, é tudo pretexto. O que eles acreditam é que a crise é uma oportunidade para reduzir as liberdades democráticas, quando, na verdade, nós precisamos do oposto. Nós precisamos de mais Estado e de mais democracia. Por isso é que o nosso problema não é interditar por razões médicas a pessoa do presidente da República. Nem é tampouco apenas submetê-lo a um processo de impeachment que o afaste e o substitua por um cúmplice, como é o caso do Mourão. O nosso problema, a solução política para a situação de conjunto que nós estamos vivendo, é mais democracia, é antecipar para este ano as eleições presidenciais de 2022, de maneira que o povo brasileiro possa substituir este governo comprometido com políticas absolutamente irresponsáveis, destrutivas, por um governo que tenha compromisso com os interesses populares. Se nós não tivermos uma postura clara nesse sentido, o risco é que o lado de lá se aproveite para ampliar o estado de exceção. Portanto, ainda que cada uma de nós
estejamos nesse momento cuidando da saúde e buscando permanecer em casa para contribuir no sentido de que o vírus não se propague, é preciso manter a cabeça funcionando e é preciso aumentar a grita no país inteiro pelo fora Bolsonaro. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Agora a companheira Silvia Fernandes, que nos fala de Salvador, na Bahia, mesmo sendo brasiliense. Silvia, a gente comentou no podcast de 48, na semana passada, sobre os impactos do coronavírus na economia, na política, mas você mesma comentou que achava importante mencionar o impacto na questão social. Vocês estão discutindo aí na Bahia uma plataforma de enfrentamento a essa situação que passa justamente pela questão social. Quais são as principais questões que vocês estão discutindo, propostas e encaminhamentos nesse momento? Olá, Patrick. Concordo bastante com o que foi dito aqui hoje, né? Inclusive, é importante pensar que a gente está numa crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, né? E o Partido dos Trabalhadores precisa dar resposta a isso, né? Então, quando nacionalmente a gente defende aumento do salário mínimo, né? Abono salarial para os trabalhadores informais, a questão da revogação da emenda constitucional 95, né? Do congelamento dos gastos e o aumento do Bolsa Família, o PT dialoga com a classe trabalhadora, né? Amplia esse diálogo num momento tão importante e a gente precisa também constituir programas por direitos a nível estadual e municipal também, né? E nesse sentido que em Salvador a gente também está nessa luta. E é importante também pensar que não necessariamente significa que vai haver ampliação de direitos, né, num período de crise, né? Isso é uma disputa a se fazer. Porque, inclusive, é importante lembrar que no passado já houveram outras epidemias, né? A epidemia da febre amarela, no início do século XX, por exemplo, foi uma epidemia que foi combatida com um Estado policial, um Estado com muita coerção social, que definia para onde as pessoas iam, culpava os indivíduos dos comportamentos, fazia uma política, controle social de vigiar e punir as pessoas, mas não tinha uma educação em saúde, uma promoção em saúde, um acolhimento das pessoas, um Estado amplo, né, que garantisse o acesso à saúde, à assistência social. Muito pelo contrário, políticas residuais, muita violação de direitos e muitas mortes. Então, esse modelo também pode ser repetido, né? A gente precisa disputar. O modelo que a gente defende para enfrentar uma crise precisa ser a discussão de um novo projeto de sociedade e também mais Estado no sentido de defender reformas estruturais, ter mais políticas públicas, ter mais Estado. Então, essa é a disputa que está dada, né? E precisa o Partido dos Trabalhadores estar à altura desse momento histórico. Valeu, Silvia, obrigado. E a gente continua aí na Bahia, em Salvador. Escutamos agora a companheira Vilma Reis, socióloga, militante dos direitos humanos e pré-candidata a prefeita. Vilma, nesse sentido também do que a Silvia nos comentou, que mais de propostas vocês estão discutindo para enfrentar esse momento de crise aí na Bahia? Olá, companheiras e companheiros, todos os movimentos sociais. A gente está, nesse momento, por conta da pandemia do coronavírus, levantamos aqui 13 pontos com ações emergenciais para combater o coronavírus e proteger a nossa população. Destacadamente, nessa cidade de maioria negra absoluta, 85% da população, onde nós sabemos quais são as condições de vida da maioria do nosso povo, é fundamental que a gente tenha as condições de
na saúde, na assistência, a gente pensar em todos os mecanismos possíveis para proteger a nossa população, a população que está em casa, a população que está em situação de rua, a população que está hospitalizada, a população, os mais idosos, as crianças, as nossas irmãs e irmãos ambulantes, as trabalhadoras domésticas, as pessoas que estão, às vezes, em situações tão insalubres na nossa cidade, aquelas que têm menos renda, né? E aquelas que não têm renda alguma, nesse momento, que também é um absurdo, o tratamento que o governo Bolsonaro dá para o Nordeste em relação ao Bolsa Família. A gente apresenta aqui 13 pontos para a nossa cidade, com o cuidado que precisa, desde a revogação da Emenda Constitucional 95, pelo fim dos cortes e congelamentos na saúde, na educação e em todos os programas sociais. Não pode ter congelamento, porque a situação é desesperadora para a maioria absoluta da nossa população. Valeu, Vilma. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente escuta agora o companheiro Marco Moura, o Marco Mora, em Trieste, na Itália. É justamente operador sanitário e comenta um pouco para a gente como que o país está enfrentando essa situação. A Itália, que nesse momento é o país que registra mais mortes pelo coronavírus em todo o mundo e que nesse momento vive talvez a pior situação de todos os países da Europa. Eu sou Marco Moura, sou operador sanitário, vivo na cidade de Trieste, na Itália, já há 14 anos. Estou vivenciando essa epidemia, ou já considerada pandemia, de coronavírus dentro próprio do país, onde está acontecendo o maior número de casos fora da China. Bom, nossa experiência aqui, eu que trabalho no sistema de saúde, dando assistência domiciliar a pessoas em dificuldade, que vivem sós, que precisam de atendimento e ajuda. Os primeiros momentos que nós tivemos aqui foi praticamente de pânico. Nós que trabalhamos no sistema sabemos como é que são as condições de transmissão. Todos os anos na Itália acontecem as chamadas influências de estação, né? Esse é o fato. Ao início se pensava que pudesse ser uma coisa do tipo e não tiveram os cuidados e não tomaram as decisões que tinham que ser tomadas imediatamente, né? Aquele que nós estamos sugerindo todos os dias a todas as pessoas que nós temos contato no Brasil, que é o isolamento domiciliar. As medidas, quando foram tomadas, se passaram praticamente 3, 4 dias, 5, 6 dias e por aí vai. O resultado é esse aí, né? Estamos hoje com o recorde de mortes, né? No último 24 horas, 793 mortes na Itália. Uma situação meio desesperadora, porque nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer para manter nosso serviço, mas infelizmente não podemos fazer milagre. O país está vinha de uma dificuldade econômica e pegou pela frente essa situação aí, né? Uma pandemia avassaladora que está botando todo mundo de joelhos nessa situação. Eu fico realmente muito preocupado com a situação do Brasil, porque indiferentemente do posicionamento político, nós sabemos e estou vendo qual o comportamento, né, irresponsável, né, um comportamento criminoso, né, previsto também no Código Penal Brasileiro, crime contra a saúde pública, né, de colocar em risco a vida da comunidade, do povo de maneira geral, né, que o presidente da República está tendo e de uma maneira geral todo o seu governo, né, a parte qualquer coisa que está sendo tomada de medidas pelo seu ministro da Saúde. Mas infelizmente essa é a realidade, né? Diante dessa realidade difícil, que já era difícil,
eu sugiro a todos vocês que puderem e estiverem escutando esse meu áudio, o isolamento domiciliar ainda é a melhor estratégia hoje para reduzir a velocidade de contaminação, né, de contágio do coronavírus, né? Se cuidem, vão para casa e vamos em frente. Companheirada, e esta foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. A gente está com 2 edições semanais e aproveito para informar que também nas segundas-feiras não deixem de assistir uma live ao vivo no Facebook, transmitida pela página do jornal Página 13, com o companheiro Walter Pomar e com a companheira Natália Sena, tratando da conjuntura nacional e, bom, nesses tempos, dos temas quentes do momento. Seguimos conversando, saudações petistas e até a próxima.